Porque, cara, neurociências é um negócio fantástico, cara. É um dos maiores mistérios da vida, né? Cara, eu acho que assim, é um dos maiores mistérios, mas estudar ela traz uma compreensão sobre si mesmo, sobre como nós funcionamos, né, cara, que é fantástica. E além de trazer uma compreensão, eu costumo dizer duas coisas que são muito legais em relação à neurociências. A primeira é que a neurociências é a única ciência que você tem no teu próprio laboratório particular, no meio das tuas orelhas. Então, é a ciência onde você pode testar coisas com baixo recurso. Pode crer, faz sentido. Certo. A segunda coisa é que o conhecimento de neurociências é um conhecimento que pode ser aplicado diretamente no teu cotidiano. Certo? Você não precisa comprar um produto, você não precisa... O que não quer dizer que seja mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas ele é acessível. E por isso que ele é revolucionário. E talvez por isso que tenha tanta gente querendo saber, né? Por isso que elas sabem que elas vão poder usar. Puta, o cara me ensinou. Então eu tava indo dormir tarde, era por causa disso que o Fábio falou, cara. Eu tava dormindo tarde, não tava conseguindo me concentrar, não tava estudando, não tava rendendo, tava desmotivado. Era isso que tava me ferrando, porque eu achava que não precisava dormir. Uhum. A galera acha que não precisa dormir, você acha o super-homem. Sim, fala assim, não, eu durmo 4 horas e meia toda noite e tô bem. Tô ótimo, tô bem, tá bem louco. É verdade. Porque o cara não consegue relacionar o estresse, a frustração, o foco nas coisas que dão errado no dia a dia com o sono dele. Ele acha que é o mundo que está errado. Faz sentido. O ser humano tem essa tendência, né, de buscar o que está errado fora dele em vez de buscar... Porque não tem dentro e fora. É só uma organização. Imagina um sistema de processamento. Você está recebendo informação de várias regiões do teu corpo e de energias do ambiente. Sim. Certo? Então, o cérebro está recebendo aquilo e está vendo o que é, organizando, vendo a distância que está, vendo as características, e daí organiza uma imagem. Uhum. Uma imagem combinada, que é uma imagem visual, uma imagem acústica, uma imagem olfativa. Uma simulação, né, de certa forma. Eu não diria uma simulação, porque não existe nada fora do cérebro. Não existe realidade fora do cérebro. Ela é produzida dentro do cérebro. Não, mas ela é produzida através do que está fora também. Né? Mas tem muito mais coisa fora do cérebro que não vira realidade. Pra gente. Pra gente. Mas vira realidade pra realidade. Para outros indivíduos. Sim, né? sim. Para outras espécies pode virar realidade. Eu acho, tipo, quem sou eu pra falar isso? Eu sou um gordinho ter tudo. Mas eu acho perigoso a gente falar que não existe realidade fora do cérebro. Não existe. É perigoso falar isso, porque parece aquela... Parece que quando a gente é jovem, a gente acha que só a gente existe. Mas não é a gente só que existe, a gente existe os outros, né? Quando a gente é jovem, a gente acha só que a gente existe porque a gente tem acesso a só uma experiência, que é a nossa, essa experiência absoluta. Mas a gente sempre só tem acesso à nossa experiência. Isso. E essa experiência é construída pelo sistema nervoso central. Mas é uma, de certa forma, uma ilusão, né? A gente tem que saber que, apesar de a gente ter a nossa ilusão cognitiva... Ela não é uma ilusão. Ela é baseada numa... Ela é um mapeamento. Ela é um mapeamento. Imagina o seguinte, olha só. Eu falei isso no outro podcast, eu odeio ficar me repetindo, mas às vezes me falta um pouquinho de criatividade. Onde é que a gente pode... Onde é que tem água aqui nesse ambiente? Aqui tem água... Isso. Bom, a molécula, a água, tem tudo que é canto. Mas onde é que você consegue localizar ela? Bom, eu consigo ver essa água aqui. Por quê? Porque eu consigo ver, porque elas têm ondas de... Porque com ela você consegue manipular. Sim, Você consegue abrir e beber ela. Sim, sim. Essa água aqui não te serve para nada. Então você não precisa detectar ela, a menos que ela seja sinal de algum evento que vai te afetar, por exemplo, chuva. Sim, mas eu consigo criar uma máquina que consegue saber qual que é a água que está aqui e, inclusive, utilizar ela para algo. Isso. Por isso que a gente sabe que a nossa realidade ela é limitada à nossa estrutura biológica. Ela é construída a partir de como que essa estrutura biológica capta informações do ambiente e constrói um mapa referencial dessas informações. Então, por exemplo, a gente não vê a imagem do celular. Você não está vendo a imagem, você não está vendo o azul. O que você está vendo é a luz branca ou com outros comprimentos de onda que batem nele, refletem nele, entram no teu olho, lá no fundo do olho, na retina, você vai ter receptores especializados que vão se comportar de acordo com a frequência que é refletida por aqui. A partir do comportamento desse neurônio, eles enviam uma informação para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Até que ele vai chegar numa região no teu cérebro
onde ela vai ser dividida em várias camadas de processamento. E aí, ali, a imagem começa a acontecer. E tanto que tem pessoas que enxergam esse celular de outra cor que eu enxergo. Isso, Né? Ou é provável, inclusive, que nós dois estejamos enxergando uma cor diferente, associando ao azul, Mas mas é uma cor diferente. Mas a gente entra em consenso pela linguagem. É. Certo? Então, não importa a tua experiência, a linguagem, ela conecta as duas. E ela deixa mais ou menos homogêneo. Mas é fato que esse celular existe, ele tá aí. Se ele não tivesse, eu e você não estaríamos vendo ele. É verdade, né? Mas a gente também pode fazer uma provocação assim. Vamos imaginar que você está dormindo. Está dormindo agora, mano. Não dorme direito, tá mal, caiu ali, dormiu antes do podcast. Está sonhando que está no podcast. Vamos dizer que durante o sonho, quando você está sonhando, que seria agora, faria diferença para você estar acordado ou dormindo em relação à realidade? Faria diferença no sentido que o que acontecesse nos sonhos não teriam repercussões fora dele do jeito que teria na realidade. Depois que você acordou. Enquanto você está mergulhado no sonho, ele é real. Por mais louco que ele possa ser. Sim, ele para mim é a única coisa real que eu consigo enxergar naquele momento de consciência. Agora você imagina que no sonho teu cérebro está, de certa forma, bloqueado de informações exteriores, né? O tálamo, que é uma região que, de certa forma, vai organizar a atividade das informações que chegam no cérebro, ele começa a induzir uma determinada atividade no cérebro e bloquear essas informações sensoriais. Então, toda a experiência que você está vivendo no sonho é uma experiência que já está, de certa maneira, armazenada na sua cabeça, certo? Então, toda essa experiência, que muitas vezes para nós é real, a ponto de, às vezes, a gente se acordar e ficar chocado com aquilo, é uma experiência que não depende de uma informação externa. Ou melhor, não depende das informações externas que você está recebendo enquanto está dormindo. Ele depende das informações externas prévias que você recebeu, isso, né? Perfeito, exatamente isso. Então, o cérebro construiu uma realidade ali. Sim, com certeza. Não, eu entendo que, de fato, para cada um de nós, a experiência da vida não é uma experiência da realidade mesmo. É uma experiência da realidade misturada com as suposições que a gente faz no nosso cérebro. É uma experiência construída. Existem aspectos consensuais. A gente entrou no consenso que isso daqui é azul independente da nossa experiência, porque a linguagem nos permite isso. E isso é muito legal, porque... E aí vem a questão da responsabilidade da fala que a gente estava falando, né? Porque a gente se conecta pela linguagem. Com a linguagem, eu posso mudar teu estado de humor, eu posso mudar tuas ideias, eu posso controlar o teu comportamento, certo? Posso, claro. Por exemplo, você respondeu por causa do estímulo que eu te dei. A informação que eu te dei foi processada no teu cérebro, surgiu um pensamento que se tornou um padrão de comportamento. E daí você deu essa gemida com um meneio de cabeça. Sim, mas é que o controle pressupõe um nível a mais de só uma reação, entendeu? O controle pressupõe... Bom, você pode realmente controlar a pessoa, pode escravizar uma pessoa e ela vai fazer o que você quiser sobre ameaça de morte. Essa ideia de controle, ela é muito distorcida. Eu controlo uma pessoa quando eu digo bom dia. Eu digo bom dia para a pessoa, eu já estou controlando ela. Por que você está controlando ela? Porque ela vai responder bom dia para mim. Não necessariamente. Daí tem outros aspectos controlando o comportamento dela, mas geralmente ela vai me dar um bom dia. Se eu passar por você e te der um bom dia, às vezes sem perceber você vai me dar um bom dia, às vezes sem olhar nem na minha cara, mas você vai dar um bom dia. Sim, por educação a gente dá bom dia às outras pessoas que dão bom dia para a gente. Por educação, porque a gente foi treinado. Faz sentido. A gente foi treinado para fazer isso. Você vai fazer isso às vezes sem perceber, automaticamente, porque está automatizado. Sim. É que a gente foi treinado por educação, né? Pelo motivo de educação. Educação é um nome e um valor que você bota nisso, né? Sim, porque quando você dá bom dia para uma pessoa, o que acontece? Você ganha o status de pessoa educada, ou seja, um cara que tem um comportamento refinado, um cara que se importa com os outros. Então, isso tem uma consequência positiva para você. Sim. Certo? Então, você acostuma fazer isso, tanto pelo contexto que antecede isso, alguém te dando bom dia, e pela tua história de educação, que você sabe que dar bom dia é uma coisa que vai fazer com que as pessoas, de alguma forma, simpatizem mais com você. Cria um clima mais agradável entre a sociedade. Né? Exatamente. Então, o que a gente tem que entender é que as pessoas sempre controlam umas às outras. Não, tipo, se você quer falar que a gente a gente age muito sobre a reação do externo, com certeza. Isso. A gente age sempre em função da reação de alguma coisa que está vindo fora do sistema nervoso central. Pode ser uma dor de barriga ou pode ser a nossa conversa. Sim. É sempre.
Sim, sim. Os estímulos estão sempre controlando o nosso cérebro. Sempre tem um contexto que comanda as nossas respostas. Não é que você tira a resposta do cu. A resposta ela é construída a partir do contexto que você está. É isso que... E aí tem uma coisa que eu já falei também, que eu vou falar de novo. Como é que eu controlo o meu comportamento? Eu controlo o meu comportamento no momento em que eu estou controlando o teu. Porque eu tenho que selecionar o que eu vou falar, eu tenho que selecionar as respostas que eu vou dar, eu tenho que selecionar o efeito que eu acredito que isso vai produzir em você. Nossa, certo? mas isso não é meio difícil demais de fazer? Tipo... A gente faz automaticamente sem perceber. eu até concordo que numa conversa 1-a-1 é mais fácil de fazer. Sim. Mas numa conversa com milhões de pessoas assistindo, é literalmente impossível eu controlar a percepção de todo mundo, assim. Mas, por exemplo, imagina o seguinte, você está fazendo, a gente está fazendo uma conversa aqui e aí você abre um chat para falar com os telespectadores. E daí eles fazem uma pergunta ou fazem um comentário. A partir do momento que você sente que tem que responder aquele comentário, seja pelo que o comentário fez, seja porque você tem que responder o número X de comentário, aquilo está controlando o teu comportamento. Verdade. Como você vai responder, né, o que você vai dizer, depende das tuas experiências armazenadas e como você vai combinar elas para dar essa resposta. Então, sempre tem um contexto, você sempre tem limitações, você sempre está, de certa forma, sendo controlado, seja pelas tuas experiências do passado e pelo contexto que está ocorrendo aqui agora. Quando você viu, você já respondeu. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando aqui quase que é automático. Eu quase que não penso nisso. Ele vai pulando na minha boca, porque o meu cérebro está lá catando as informações, montando as coisas, jogando para a memória operacional e eu... Sim, total. Não, é uma ilusão acreditar que você realmente está 100% no controle do que acontece com você e da sua vida e da percepção dos outros sobre o que você fala. Isso é uma ilusão completa. Existem limites físicos do que pode ou não acontecer. Tipo, eu não consigo simplesmente pegar essa peça de xadrez aqui e transformar em ouro, de madeira para ouro. Eu não tenho essa capacidade, não importa o que eu faça neste mundo, eu nunca vou conseguir transformar isso aqui em ouro só com o meu desejo. Então, a gente tem realmente limitações para o que a gente faz. A questão é, hoje em dia na sociedade, essa limitação, ela está crescendo. E ela não é uma limitação natural da natureza, igual eu não consegui transformar isso aqui em ouro. É uma limitação social da sociedade falar, Monark, você não deve pegar essa torre e virar de cabeça para baixo. Aí fala, mas por que eu não posso? Você não pode porque você vai ofender tantas e tantas pessoas. Então não faça isso. Isso é educação. Mas educação pode ser também manipulação e controle. Pode, mas educação também é manipulação e controle. Mas é do bem, né? Em teoria. Não é do bem, é parte do jogo político. Não tem nada do bem. Não existe essa coisa do bem ou do mal. Isso é a gente que classifica as coisas conforme a nossa simpatia. Acontece isso. Você chega para uma criança e você diz para ela, você não pode dar o tapa na cara de alguém. Certo? Fala isso pro Will Smith. Acho que falaram para ele. Falaram. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.